Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E hoje nós vamos ter o nosso último vídeo falando das festas judaicas. E, na verdade, hoje a gente vai falar mais sobre dias tristes que efetivamente os judeus conseguem transformar em dias de vitória, em dias felizes. Dias tristes são necessários também para que nós possamos reconhecer o senhorio, a misericórdia, a proteção do nosso Deus. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, peça a Ele proteção, para que nós possamos entender também os nossos dias tristes. O primeiro dia triste que os judeus observam é o chamado jejum de 17 de Tamuz. O que aconteceu neste dia para ser considerado triste? Neste dia, Moisés estava no monte conversando com Deus, recebendo a lei de Deus, ouviu um burburinho no acampamento e Deus manda que ele desça porque o povo havia se desviado. Ele desce do monte com as tábuas da lei, com o decálogo, e ele se depara com uma cena absurda, horrível. Ele observa que o povo havia feito um bezerro de ouro e estava adorando este bezerro de ouro. Então, Moisés quebra as tábuas da lei, quebra o decálogo. Ele se desespera porque ele sabe muito bem que Deus estava prestes a destruir absolutamente a todos. E aí ele pede misericórdia, ele intercede pelo povo. Então, neste jejum de 17 de Tamuz, o que é que se observa, o que é que se relembra? Se relembra que o primeiro decálogo havia sido quebrado, porque o povo havia se desviado tão rapidamente dos mandamentos de Deus e havia feito a idolatria, que é uma abominação imperdoável diante de Deus. É interessante que neste mesmo dia, deste mesmo mês, só que em 70 depois de Cristo, mais de 1400, quase 1500 anos depois, os romanos, para conter uma situação dentro de Jerusalém, eles arrebentam os muros, eles rompem os muros da cidade e eles iniciam uma destruição da cidade. A gente vai ver que vai resultar na destruição, inclusive, do templo. Então, 17 de Tamuz, ele está rememorando essas duas situações tristes. A situação ocasionada pela idolatria do povo, quebra da lei, e a invasão do exército romano, rompendo todas as muralhas e destruindo a cidade de Jerusalém. 9 de Av é o campeão de situações negativas. É o campeão. Então, muitas coisas ruins acontecem para o povo de Deus nesta data, 9 de Av. A primeira coisa ruim que acontece foi a destruição do primeiro templo. O templo que Salomão havia construído foi destruído pelos babilônicos quando Judá cai na mão dos babilônicos. Ele é levado cativo para a Babilônia. Isso aconteceu em 586 antes de Cristo. Depois deles voltarem e refazerem o
templo depois que Herodes assume o governo de Israel. Ele constrói um templo, o templo de Herodes, o segundo templo, e este templo é destruído em 70 depois de Cristo. A gente viu agora há pouquinho que o exército romano entrou arrebentando muros, arrebentando tudo, destruindo a cidade, e aí, em 9 de Ave, eles chegam até o templo e destroem o templo. Uma terceira situação acontece em 135 depois de Cristo, algum tempinho depois dessa destruição do templo. O que acontece é que os judeus ainda estavam esperando o Messias, eles não entendiam Jesus como o verdadeiro Messias. E aí aparece um judeu que se intitula então Messias, de nome Shimon Bar Kokhba. E ele, inclusive foram feitas moedas, foram cunhadas moedas, ele era considerado o Messias, né? Enquanto em vida ainda. E ele era um guerreiro, ele, na verdade, ele se insurge contra o poder constituído na época. Na época, o poder ainda era o poder romano. O que acontece é que os romanos não acharam nada interessante nisso e eles entraram com todo o seu exército e esses rebeldes e outros judeus são chacinados, eles são mortos violentamente, cruelmente em 135, neste dia, em 9 de Ave. Na Inglaterra, 1290 depois de Cristo, ocorre uma determinação, os judeus são expulsos da Inglaterra em 1290. A data início para essa expulsão, dia 9 de Ave. A mesma coisa acontece na Espanha. Os judeus são expulsos da Espanha e essa determinação ela é a partir do dia 9 de Ave, em 1492. E alguns estudiosos dizem que o acontecimento determinante da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914, aconteceu no dia 9 de Ave. Então, este dia é um dia que marca bastante ruína, muitos acontecimentos negativos e ruins, bastante acontecimentos tristes para o povo de Israel. Muito bem, existem outras datas que ainda são comemoradas? Sim, naquela primeira tabela, naquele primeiro gráfico, quadro que eu passei para os amados, na nossa primeira aula de festas, nós falamos também do dia do Holocausto. O dia do Holocausto, na verdade, ele é comemorado no dia 17 de Nissan. Por que esse dia foi escolhido? Porque neste dia, os judeus de Varsóvia foram massacrados. Então esse dia ele foi considerado representativo para o Holocausto, que foi a morte de inúmeros, milhares de judeus. Tá? Então, no gueto de Varsóvia, os nazistas entraram e massacraram o povo que já estava sofrido, que já estava com fome, que já estava com sede, que já estava com frio, enfim, eles foram massacrados. Então ele é escolhido como um dia representativo do Holocausto. Em 5 de Iyar, no nosso calendário corresponde a 14 de maio de 1948, portanto, a Segunda Guerra Mundial havia terminado, né? Os alemães haviam sido vencidos, tá? Declara-se, e o voto de Minerva foi o voto de um brasileiro, tá? Declara-se, portanto, a independência do Estado de Israel.
Deixa eu contar uma coisa super interessante aqui para fazer com que você enxergue que não existem coincidências para o nosso Deus. Sabe em que ano nasceu Abraão, que é considerado o primeiro patriarca, que é considerado o início da nação judaica? Ele nasceu em 1948, se nós formos observar o calendário judaico. No calendário judaico, Abraão nasce em 1948. E no calendário nosso, o gregoriano, nosso calendário, o Estado de Israel, os judeus, têm o seu Estado declarado, determinado em 1948 da nossa era, depois de Cristo. E finalmente nós temos aqui uma questão super interessante. Logo depois de declarar a independência de Israel, algum tempinho depois, pouquíssimo tempo depois, houve uma coalizão. Os estados vizinhos de Israel se juntam e fizeram guerra, e o início da guerra, o primeiro dia da guerra era um Shabá, eles fizeram guerra contra Israel. Israel reage e no dia 28 de Iyar, ele ganha a guerra, no dia 28 de Iyar, ele ganha a guerra reconquistando Jerusalém e determinando uma vitória absoluta para Israel e uma derrota vergonhosa para os outros povos, numa guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Israel reconquista Jerusalém, Israel confirma a sua independência numa guerra feita à traição em 6 dias. Amém, amados? Bons estudos.